Olá, dessa vez a gente vai começar outro capítulo, que é o segundo capítulo dessa história. Vamos ler e relaxar. Agora que é bem ensolarado nesse quarto, o próximo capítulo se chama O Fetiche de Elend. Com os ombros cansados e as pálpebras pesadas, Nathalie quase não tinha forças para mantê-las abertas. Apesar de tudo, apresentava uma graça jovial. Quantos motivos consolantes desencontrados ela tentava encontrar para rejuvenescer e sorrir a cada manhã. Assim manteve-se por alguns minutos observando com os olhos entreabertos o teto acinzentado do quarto. Virou-se para o lado e encolheu as pernas e meteu os braços entre elas. Ninava-se ao silêncio tranquilo de seu pensamento. Nada pensava naquela cama. Sentiu uma exasperação na garganta e fez um esforço para engolir o ar, que começou a se tornar seco. A realidade se aproximava, porém ainda queria mantê-la. Queria manter-se naquela posição até o findar daquele momento. Já pressentia que justamente naquele tempo, seus pensamentos, como uma represa rompida, afundá-la iam em turbilhão de infortúnios. Resolveu preparar-se para eles e então se levantou. Saiu do quarto, cruzou um corredor estreito da casa com o intuito de ir diretamente para a cozinha, que ficava ao final dele. Seu andar revelava-se cada dia mais pesado. Andava como se começasse a cumprir a obrigação de carregar o universo nas costas. E assim escorria muito lentamente pelos cantos do corredor, para não ser perturbada e não perturbar ninguém naquela hora. Mas infelizmente, mesmo com toda a alma dedicada àquela passagem, de nada adiantou. Na entrada da cozinha foi percebida e atravancada pela voz de um homem. Toda sua graça esvaiu-se. Seu princípio de vivacidade definhou junto com sua alegria. Traga-me e depois venha aqui. Quero te ver de perto, disse com voz de autoridade. Ela se virou e deparou-se com ele deitado na cama, olhando para a televisão que estava desligada, e por isso ele a viu pelo reflexo dela. Aquele homem de altura média, com os lábios inferiores grossos, pescoço em pura protuberância de gordura, pernas, braços grossos e a barriga inchada, era um cangalho de 50 anos, aparentando muito mais que isso. Um ser pitoresco que tocava intensamente o coração de Nathalie e exigia-lhe sempre um sentimento de respeito. Bom dia, já lhe trago o... replicou ela em voz serena e subalterna. Ele, com desleixo, sorrindo em silêncio estático, sentiu-se feliz e satisfeito, por vez que mais uma vontade sua seria atendida. Sem muita sagacidade do discernimento, aquele homem, com um ar de desprezo, tinha em sua profundeza oculta uma brutalidade tranquila e cheia de infames humilhações. Balordo, besuntal, bodegueiro bodoso, briado, bunda suja, cuspido,
desasseado, enodoado, encebado, espurco, gordurento, lodoso, com um sorriso malicioso, superficial, marcado por um rosto untuoso, ressaltado pelos olhos claros, carregados de um aspecto carrancudo, estúpido, repugnante, saburrento. Sua voz de picuinha prolongada vomitada, quando usada, se não fosse para ofender, não era pronunciada. Pestilento, utilizava-se bastante do silêncio, não por gosto, mas por fraqueza de um espírito despretensioso e amargo. Era do tipo daqueles que, se não conseguia algo na vida, atribuía toda a culpa a outra pessoa. Um sujeito obscuro, escambioso, impregnado de uma vontade que não se continha em suas próprias frustrações e superficialidades humanas, hostil com seus 100 e tantos de amargura, imbecilidade e de peso, que não se mantinha de pé, uma criatura doentia e ignorante, sem simpatia por sua vida, a qual transformou em uma passagem desagradável, fastidiosa e insípida. Cheia de preguiça, vivia abarrotando sempre engenhosamente mais e mais severas, perversas e desagradáveis dificuldades para os outros. Totalmente amparado pelo orgulho, ele sabia pela razão única que ela não tinha outra escolha além de ter que suportá-lo. Outrora, quase todas as noites, depois que Nathalie fizera 15 anos, idade tida por ele como a mais importante para uma mulher, ele fazia visitas ao quarto dela para mostrar-lhe e fazer o que não poderia ser feito com nenhum outro homem. Transformou-a em sua ninfeta particular para ensinar-lhe tudo, cada posição que conhecia e como ela não deveria ficar com outros homens, como agia um sodomita afável ou bruto, ou como ela teria de agir diante da sedução de alguém que sofre de corofilia e que talvez ela pudesse encontrar na vida. Explicava-lhe tudo claramente. Cada palavra era minuciosamente detalhada para que assim, depois, na hora da representação concreta delas, não existissem questões pendentes a serem discutidas sobre a realidade daquele quarto escuro. Nathalie, como corpo entorpecido, não reagia fisicamente nas primeiras noites, só mentalmente, contudo, sua mente habituada pelos dias e meses sofrendo essa ação maníaca de Elend, acostumou-se, depois de alguns anos de leite pansexual. As visitas foram interrompidas. Aquele prestativo homem foi acometido de uma doença que impossibilitava a utilização de sua principal ferramenta de exemplos. Ele ficou muito preocupado por não poder prestar mais aqueles excelentes ensinamentos. Preocupação em vão, pois Nathalie, depois da primeira noite de modelos honrados e íntimos, não mais conseguiria esquecer aquele ato
aquele ato forçoso, covarde, cheirando a fezes, gordura e sêmen daquele homem. Ela se tornará insexual daquele dia em diante. Além disso, como poderia ela se esquecer da dor pelo rompimento de sua pureza, o cheiro de seu sangue no ar e as suas explicações para justificar a mancha vermelha no lençol que eram exigidas pela mulher que lavava suas roupas. Suas ilusões perdidas, assim instalaram-se nela os sentimentos de vergonha, de mal-estar, gerados pelo ferimento de sua decência e honestidade modesta. Ela tem obrigações para comigo. Sou muito bom para ela, pensava aquele homem hipócrita, de imaginação estéril, dura, que vivia sob o jogo de uma vontade em declínio e uma degeneração fisiológica advinda de excessos desrespeitosos para consigo mesmo. Decadente, iníquo, repleto de impulsos viris, ele continha em si todos os instintos de covardia e cansaço, pertencentes apenas à mais baixa e humilde das almas humanas, carregado de um egoísmo sem limites, com forte impulso destrutivo de pura decadência e a personalidade abarrotada de traços sádicos, mostrava sua delicadeza através de seu puro amor às pessoas. Nossa, tá muito difícil ler isso tudo. Eu estou lendo, eu quase fico com a respiração parada por um cenário que eu não imaginaria nesse livro. Realmente está pesado a história. Não sei o que dizer. Eu pensei que seria alguma coisa assim, tipo romance, mas o que está descrevendo aqui eu até deixo de respirar. Mas vamos continuar. Eu vou tentar prosseguir porque não está fácil ler isso não. A história está muito, além de triste, é muito pesada. Mostrava sua delicadeza através de seu puro amor às pessoas, atormentava-as. Ele amava a todos, principalmente direta ou indiretamente, Nathalie, por meio de seus ensinamentos práticos ou teóricos. Um homem ressentido, sádico e mesofílico. Vou ver aqui. A impaciência severa e grotesca dele se apresentava àquela hora da manhã como algo já costumeiro para ela. Ela sabia que para calá-lo e para que o tempo ao lado dele passasse mais rápido, apenas teria que ficar em silêncio e atender às suas exigências. Talvez aí estivesse a origem do silêncio que ela cultivava como solução para seus problemas. Sente aqui no meu colo e me dê um beijo, murmurou ele. Ela sentiu o fedor daquela boca aproximando-se. Tal fedor era tão insuportável que causaria náusea até em um porco. Mas era totalmente escrava dele,
o fez com os lábios pálidos e estremecidos. Depois dessa agonia, ela afastou-se um pouco e ele ficou observando aquele corpo de mulher, relembrando os tempos em que o possuía. Tocou levemente os seios dela, ela nem se moveu. Muito bom, sorrindo sordidamente. O tempo não passava. Ela começou a provar uma súbita vontade agitada em querer falar sobre sua repulsa. Corrigiu-se a tempo. Dentro de sua cabeça veio um sentimento puro de que aquele homem merece todo o seu respeito. Ele continuou ladrando palavras vexatórias e engraçadas apenas para ele. Ela levantou-se, mordiscou os lábios, tentou desvencilhar-se daquelas mãos ridículas e lentamente conseguiu seu objetivo. Voltou para seu quarto, afastando-se muda e enfadada. Sua irritação foi aliviada, como outros pensamentos que tinha. Buscava convencer-se sobre as vantagens de manter-se unida àquela pessoa. Tudo isso lhe causava aborrecimento, mas a união deles, o desejo de ter uma estabilidade, pulsava mais forte dentro dela. 20 e poucos anos, e sempre a cada manhã a mesma coisa acontecia. E naquela, por que seria diferente? Como em qualquer outra manhã que já passou por Nathalie, essa não tinha nenhum ar de diferença. Nathalie não se sentia ofendida, sentia-se humilhada e experimentava um novo sentimento dentro de si. A culpa era sua nova companheira que a sufocava. Pegou alguns materiais da faculdade e fez menção em sair para resolver algumas questões. Aonde você vai? Perguntou ele desconfiado. Tenho que resolver alguns problemas. Eu não perguntei o que você vai fazer, mas sim aonde. Aonde é que você vai? Está com algum problema? Sabe que o pessoal daqui vai viajar e eu preciso de alguém que faça a comida para mim. Quanto tempo você vai demorar? Sabe muito bem que quando eles viajam, seu lugar é aqui em casa. Minha saúde encontra-se fraca. Preciso de alguma coisa bem feita e que não seja doce, para que eu possa comer. Não vá. Não vou demorar. Não vá, disse ele com afeto. Preciso ir, combinei de... Parou e pensou bem sobre o que iria falar e prosseguiu. Vou pegar o material da faculdade com uma colega minha. Aonde é? Quem é essa amiga? Eu te levo. Estou saindo de carro agora. Esse seu pensamento de mulher que não quer ajuda. Só pensa assim porque é uma mulher. Homem é mais prático que vocês mulheres, que não aceitam ajuda. Não quero te dar trabalho e a amiga você não conhece. Se não quisesse me dar trabalho, não sairia de casa. Eu conheço todas suas amigas e todas as pessoas que você conhece, esqueceu? Sei, mas essa é nova, mudou para a faculdade tem pouco tempo. Pode deixar que dentro do possível te apresentarei ela. Agora vou sair e voltar rápido. O senhor não vai nem perceber. Veja bem, eu tento, mas não te entendo. Sabe que estou aqui para ajudar a todos nas questões mais importantes de suas vidas. Porque isso cabe a mim e não a você. Depois traga essa sua colega aqui com certeza.
Sei bem disso e te agradeço, disse ela sem saber o que dizia. Não tinha entendido nada do que ele tinha dito. Frequentemente você tem saído muito e voltado extremamente tarde. Eu me dedico com maior zelo a vocês. E você, principalmente, não pode nem um dia ficar aqui comigo. Sabe que os outros não conversam comigo direito? Só você me dá atenção. Você não tem a eficiência de Schlange, mas me ajuda muito. Outra coisa, é aquele rapaz encheído. Eu não saio tanto mais, vou ficar em casa. E aquele rapaz foi embora para a montanha. Acho que ficou demente. Ficou não. Já era um deslocado. Nesse momento, uma mulher entra no recinto em que os dois estavam conversando. Seu nome é Schlange. Nathalie, ontem você chegou tarde e ficou no portal conversando. Não gosto disso. Fique sabendo que os vizinhos podem começar a falar de você. Você é mulher e não pode fazer essas coisas. Pois é, interrompeu Elend, que logo seguiu falando. Você não pode ficar falada pelos outros. Era só o que me faltava. Aonde já se viu isso? Mulher ficar no portão de noite conversando até tarde? Vai acabar ficando com fama de puta se continuar assim. E aí, você quer isso? Você, depois de Schlange, é o maior exemplo aqui. Eu falo essas coisas para você criar consciência de que é uma mulher, mas não como essas mulheres de hoje, que são, como você sabe muito bem, mulheres que estão arruinando-se pela vida, fazendo coisas que não são delas, fazendo coisas de homem. Isso de ficar conversando no portão até tarde. Por exemplo, isso não é atitude de mulher de verdade. Só te peço uma coisa. Seja mulher de verdade, disse ele com uma cordialidade tão intensa, batendo-lhe no ombro com um ato de mendicidade que dificilmente ela teria como se opor. Nathalie não teve nenhum sobressalto, já se acostumou a esses momentos. Mas no exato instante em que escutou aquelas palavras vindas daquele sujeito esquálido, o sucesso do desamparo alcançou junto ao fracasso de uma ausente alegria, e a animalidade que existia nele escapava-lhe aos montes pela sua ideia de moral estabelecida por uma imaginação individualista, miserável, covarde e mesquinha. Ele, escondido em sua cabeça, tinha apenas a vontade de fazer o mal, pelo simples prazer de fazer. Um animal carniceiro, indolente, como um firme objetivo, ser cruel e curtir em seu supremo gozo os frutos do sofrimento do outro. Do outro que para ela não passava de um objeto a ser moldado à sua forma. Sua virtude perversa era única e lhe dava um sentimento de poder sobre o outro. Assim, ela, diante de tais situações, por medo ou por esperança, interiorizava sempre a sua dependência e reafirmava as verdadeiras necessidades que geraram a aliança entre aqueles dois seres. Essa reafirmação, como uma sequência ordenada, longa e ininterrupta, impedia que ela descobrisse a confissão real de sua aspiração, uma jovem bela vassala, sem a sua própria paixão. Vamos encerrar por aqui. Esse capítulo não foi fácil para mim.
Parece que mergulhei na água escura. Certas experiências as pessoas nunca deveriam ter passado, pois deixam não só marcas, mas cicatrizes e traumas para a vida inteira. Então, vamos finalizar. Agradeço você por estar ficar esse tempo comigo, passar esses 15, 20 minutos na minha companhia, lendo junto comigo essa história. E até a próxima.